Se o São Paulo ganhar os 9 jogos que vai fazer fora de casa, repito, fora de casa, isso, conseguir a classificação para a Libertadores, não deve mudar 1 centímetro no planejamento. Não deve mudar 1 centímetro no que é destinado para investimento, para contratações, para renovações, para possíveis acordos, né? Porque quando vai para a Libertadores, opa, peraí, estamos na Libertadores, olha o Tetra chegando, calma, né? Então é importante essas conversas já iniciarem, é importante a definição de quem vai ser o comandante técnico, e se for de fato o Crespo, eu espero que seja ele tenha total consciência do que ele espera, né, do ponto de vista financeiro, que não vai ter muito para gastar, do calendário, que ele não vai ter tempo, como ele tinha há 1, 2 anos atrás na Arábia Saudita, lá no mundo árabe, o time dele era do Emirados, né? Ou do Catar, desculpa. Do Catar. Putz. Nossa, ele trabalhou, na verdade, nos dois, né? Trabalhou no Catar e trabalhou no Emirados. Trabalhou no Emirados. E quando eu joguei na Arábia Saudita... ele foi campeão da Champions, né? E quando eu joguei na Arábia Saudita, a gente teve 1 mês na Suíça. Olha que beleza, 1 mês na Suíça, você treina, descansa, toma uma. É a coisa mais linda do mundo. Ele não vai ter nada disso. É bom que ele saiba isso daí. E é bom, nesse ponto de vista, na minha visão, a utilização da base. Não focar em título de Copa São Paulo, que não vai mudar mais nada na nossa vida, na nossa história. Né? Quem sabe tirar ali, aproveitar alguns dos meninos, vários dos meninos, para dar o start no Campeonato Paulista. Para Velo Clube, para Inter de Limeira, com todo respeito, e preparar melhor. Essa é a minha grande preocupação, Arnaldo. Quando eu olho para o ano que vem, Valentim, quando eu olho ali para frente, para a próxima temporada, essa é a minha maior preocupação, sabe? Porque não vai ser um calendário bom, mas vai ser diferente. E eu espero que o São Paulo esteja se preparando para esse calendário difícil. Aldo Rail, né, o nome do time do Crespo, lá do Catar. Conquistou, ele saiu com 82% de aproveitamento, inclusive. Vamos rapidinho, né? O Renan citou o Crespo, se ele segue, né? A ideia da diretoria é que ele siga. Isso tá invariável lá dentro. Tanto que ele já está participando das reuniões da diretoria, exatamente. E a ideia dele? Permaneça. E a ideia dele? Aí ele tem que responder. Aí tem que perguntar para ele na coletiva. Mas o ponto de vista da diretoria, não existe qualquer dúvida de que ele vai seguir. A diretoria, pelo menos, não trabalha com essa hipótese. A Vilma... Vilma, vamos de Vilma. Valentim, há alguma previsão para discussão sobre os projetos do Casares para a venda de Cotia? Como a gente já trouxe, o negócio está totalmente estacionado no Conselho e a oposição, gente da oposição já começa a dizer que o projeto será engavetado. Essa é a informação. Aliás, dá para ir mais longe. Pessoas da oposição já ouviram do presidente do Conselho, Outen Aires, que o projeto será engavetado. Dá para falar, isso é informação. Gente da oposição já ouviu isso da boca do Outen Aires. Inclusive, ele chamou o projeto de, abro aspas, natimorto. Fica aí não deve avançar. Mas, de novo, a gente fez a matéria no último sábado com a projeção dos dois lados e gente da situação achava que, inclusive, dá para passar o projeto. Ia ficar apertado, mas, inicialmente, gente da oposição me disse que não só passaria, como já tem os votos necessários, é que eles querem discutir. Essa é a parte da situação. Vocês querem fazer algum comentário sobre esse projeto? Não, eu acho que faz parte desse pacotão 2026, cara. Eu acho que para qualquer projeto agora, ainda mais desse tipo, ser aprovado, hoje o São Paulo vive uma realidade muito diferente de qualquer outra situação desde que o Casares assumiu o poder. Hoje ele não tem uma maioria absoluta como ele já teve, né? Inclusive em relação a conselheiros de situação. Então, de fato, você ter essa informação que para muita gente, inclusive o presidente do conselho, que é muito casarista, que o projeto nasce natimorto, é porque hoje, como já foi muito fácil, não é mais tão fácil o Casares aprovar alguma coisa sem que exista uma disputa no conselho. Ele já conseguiu aprovar já reeleição, FIDIC, todas essas questões sem nenhuma empréstimos,
sem nenhuma objeção. Hoje já não é assim. Ele perdeu força com a torcida, isso está evidente, e perdeu força no conselho também, né? Isso às vésperas do último ano de mandato, que aí também suscita uma questão que sempre acomete os presidentes de clubes de futebol no seu último ano. Dificilmente um presidente de clube de futebol grande quer encerrar o seu mandato em baixa, por baixa, com um muro pichado, etc. e tal. Então, para mim, essa é a grande interrogação para 2026. Não é o FDIC, não é a reformulação do plantel, não é a permanência do Crespo, não é a tentativa eventual segunda de aprovação do fundo da base, é o que o Casares vai fazer para tentar recuperar um pouco do prestígio que perdeu no último ano do seu mandato, sendo que se trata de uma pessoa muito vaidosa, que sempre teve em alta e está em baixa, né? Isso mexe com o planejamento de qualquer um. A ver. E que tem objetivos futuros dentro do clube, Arnaldo. Certo? Ou fora, ou tal, mas que terminando mal no São Paulo pode ser fatal para ele em qualquer frente. Exatamente. E como a gente está sempre ali dentro do Morumbi, a gente conhece as pessoas, os corredores, as paredes. O cheiro do cimento do Morumbi, né? Ia falar exatamente isso. Lá no Morumbi eu não conheço só o cheiro da grama e também do cimento, porque eu morei lá, né? Eu morei lá debaixo daquela arquibancada, portanto eu conheço bastante o cheiro do cimento lá. E muitas pessoas falam, conselheiros, da situação, inclusive, que esse fundo aí da base não vai passar, não vai para frente. É o que a gente ouve, né? Então, só estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei, né? Agora, se de fato vão passar para frente, política, principalmente dentro de clube de futebol, as coisas variam muito, com muita rapidez, né? Mas a que a gente ouve é que o fundo não vai para frente, não. E informação também, né? Não está no foco do Casares isso aí também não. Agora o foco do Casares segue sendo futebol, tanto que está rolando já as reuniões de planejamento, mas pensando também no fim desse ano de 2025. E, inclusive a gente trouxe informação na semana passada, vai rolar o bicho, que não é tratado como um bicho internamente, né? Tratado como uma premiação, caso o time avance para pré-Libertadores. Então, se o time terminar em quinto ou sexto e ir para a Libertadores, o prêmio vai ser vai ser cerca de 20%, de 15% a 20% do montante de televisão que o time vai receber. E se o time ficar em sétimo ou oitavo, indo pela pré-Libertadores, aí o time também vai receber um pouquinho menos em porcentagem, mas o direito de TV também cai, né? Porque você ficou posições abaixo. O time também vai receber algo assim. Não é um montante muito grande, não, me informaram, mas tá aí a premiação. Então, assim, o São Paulo pensando também e considera a vitória contra o Bahia como impulsionadora, pensando em Libertadores. São Paulo, antes do jogo contra o Bahia, eu já tinha escutado isso de mais de uma pessoa. Era muito importante, era quase considerado uma final. Lógico, se perdesse o jogo, não daria para cravar que o São Paulo ficaria fora. Sempre é muito difícil. Mas o São Paulo via aquilo ali como uma chance de se erguer, até porque, como a gente já trouxe, é o último jogo no Morumbi nessa temporada. Inclusive, acho só legal deixar claro, foi o último jogo do São Paulo no Morumbi, ponto. A questão é, não temos 100% de certeza ainda que vai ser na Vila Belmiro. O São Paulo até agora já ouviu um sim do Santos para que os 4 últimos jogos sejam na Vila Belmiro. Porém, o São Paulo ainda não pegou o telefone e ligou para o Marcelo Teixeira falando que quer os 2 últimos. Os 2 primeiros contra o Flamengo e RB Bragantino confirmados. Esses 2 últimos contra a Juventude Internacional não estão confirmados ainda. Porém, o São Paulo, já ouvi de gente lá dentro falando que assim, já considera que vai ser na Vila, mas não está confirmado ainda. Acho que é isso, né? Fala aí, vai, eu ia entrar nesse assunto já, não. Não, que jogue no raio que o parta, mas que jogue que o Casares e o Eduardo Toni, quem fez o acordo da Live Nation, então joguem ou vão, sem os jogadores, sem a comissão técnica, que não tem nada a ver com isso, vão jogar no raio que o parta. E tivemos, né, a tentativa de explicação do Casares sobre não jogar mais no Morumbi esse ano, não colou, dizendo que a mudança de calendário foi que ele defendeu, como presidente do São Paulo, que ele defendeu
foi responsável por isso, pelas partidas a mais, digamos assim, sem mando. Não é verdade. Até a nota ainda tem aquela ressalva, se o São Paulo estivesse na Libertadores, todo mundo contando, se o São Paulo estivesse na Libertadores contra o Palmeiras, era hoje o jogo, né? No Allianz Parque, certo? Ah, beleza, então poderia ter feito a primeira no Morumbi, mas com aquela interdição lá do jogo do Bahia, não, mas seria antes. Aí se fosse, digamos, a semifinal com o River, que o São Paulo decidia em casa, seria hoje, no Morumbi. Dá uma olhada como está o Morumbi, dá uma espiada daí, Renan. Põe o binóculo. Não, daqui a pouco eu vou estar lá, Arnaldo. Daqui a pouco eu vou no Morumbi e vou tirar uma foto para vocês. Manda para nós aqui. Na verdade, né, Valentim, o São Paulo, fora o departamento de futebol, o técnico e os jogadores, os técnicos, né, desde o comando, essa é a nota, né, que o Casares tenta justificar a ausência do Morumbi na reta final. Sendo bem, fora a direção de futebol, os técnicos, os jogadores, ninguém está pensando em Libertadores. Não adianta dizer que vai aumentar o bicho, tal. O São Paulo não pensou, o São Paulo rifou a reta final da temporada e podia estar lutando contra o rebaixamento, não está, ainda bem. Né? Agora só faltam pontinhos residuais, embora não jogue mais em casa. Se não vencesse o Bahia, essa era a preocupação minha, do Renan, era a situação que está, por exemplo, o Bragantino e o Ceará estagnaram, né? Olha lá, então essa é a nota, tal. E assim, por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre, caixa alta, será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol. Uma pinóia, não cola. Nessa circunstância, tudo que vier agora, sem jogar nenhum dos outros 20 times, os 19 times do campeonato, disputando Libertadores ou não, vai ter essa circunstância de ser visitante até quando manda. Tudo que vier agora vai ser lucro esportivo, né? Próximo jogo do São Paulo comandante, Flamengo, disputando o título. O Flamengo tá vibrando. O Flamengo sempre se dá mal no Morumbi contra o São Paulo, tá vibrando lá, vai jogar na Vila com mais gente. Eu até, Valentim, assim... Inclusive, Arnaldo, o Santos poderia jogar mais jogos no Morumbi esse ano, mas, inclusive, a apuração com o Lucas Mussetti, o Santos não quer sair da Vila Belmiro porque considera essa reta final do campeonato de suma importância. Claro. Senão ele perde o mando e pode cair. Ele está mais ameaçado que o São Paulo, por exemplo, né? Agora, eu acho que o mínimo, sinceramente, isso nunca existiu, talvez seja uma das grandes aberrações da história do São Paulo, nos maiores vezes, porque tem um efeito prático em quem torce para o São Paulo. Imagine quem é sócio torcedor, que sobretudo é sócio torcedor para ir em mais jogos com desconto. Ele não foi avisado quando ele renovou o pacote que não ia mais ter jogo no Morumbi. Ele está sendo... Isso vai dar Procon, além de tudo. E para quem, Renan sabe muito bem, para quem joga e para quem treina, é péssimo. E o Crespo deixou escapar isso na coletiva pós-Bahia. Ele tá puto da vida. Como todos os São Paulinos estão, né? Então, é uma circunstância, eu acho que o mínimo, gente, agora, o mínimo, como não dá para pagar para o torcedor ir, o torcedor do São Paulo, para ir ver o time como mandante na Vila, no raio que o parta, ele teria que ter um ingresso especial, quase uma doação. Os R$10 que os times que lutam lá oferecem, para que um público que não conseguiu ver o São Paulo esse ano possa ver, pelo menos. Possa fazer parte desse mini projeto Libertadores ao lado dos jogadores da comissão técnica. Mas eu duvido que isso aconteça, né? Pelo que foi esse ano até agora, é capaz de botar ingresso a R$200 e só ir, por exemplo, rubro-negro na partida da próxima quarta-feira. Quer completar, Renan? Não, e o pior que é um contrato com a Live Nation que segue para os próximos anos. Exato. Então, a temporada de shows, ela sempre vai ali para o período de novembro, de outubro, novembro, não é isso? Quando tem ali a definição, as definições das Copas, do Campeonato Brasileiro, enfim. Então, isso daí, infelizmente, Arnaldo, não vai mudar para os próximos anos. Em algum momento,
pelo como é o Morumbi, questão do gramado, do belo gramado, do espetacular gramado do Morumbi, né? Bem claro isso daí, que já não vai ser replantado, inclusive, né? Então, não é possível você ter o show como é no estádio do Palmeiras. Tiveram o show, eles arrancam lá rapidinho a estrutura e pode jogar no gramado de plástico. O Morumbi não é assim. Então, a gente vai passar aí ali em fevereiro, eles já vão fechar os contratos dos shows, e aí foi muita sorte, Arnaldo. Ele esqueceu de escrever nesse comunicado dele aí, fala, pô, tive sorte pra cacete, mano. Exato. Ele esqueceu de escrever aí. Tivemos uma sorte, hein, rapaz. Ele, o pessoal do marketing lá, porque se o São Paulo tivesse classificado, rapaz, eles estavam enroscados. Eu não sei o que eles iam fazer. Eu não sei o tipo de movimento que eles iam fazer. Mas essa historinha que ele contou aí não vai bater nunca. Não tem nexo nenhum essa história. E Renan e Valentim, nessa primeira discussão de planejamento de 2026 e que foi debatido o novo calendário, só para... A Santa Ceia. A Santa Ceia, só para repassar para quem está aqui conosco, está já oficializado que o Brasileirão, que começa em janeiro, 28 de janeiro, vai até 2 de dezembro, ou seja, novembro vai ser cheio de novo, certo? Onde tem os principais shows. Copa do Brasil, 18 de fevereiro a 6 de dezembro. Então, só para dizer que nada vai mudar em termos de definição de temporada no final do ano, quando, como disse o Renan, os shows são mais requisitados. Se for de novo a prioridade para a Live Nation, esquece. É bom avisar. Eu acho, Valentim, como o Renan está falando, esse caso e esses detalhes, a questão do elenco, a questão do investimento, esses detalhes, pelo que o Crespo deixou escapar nas últimas coletivas, podem pesar para ele ficar ou não como técnico do São Paulo. O São Paulo está de joelhos para ele ficar, né? Só que eu imagino, e tem total razão nesse aspecto, porque ele está participando pela primeira vez desse planejamento. O planejamento do ano passado, com esse ano ridículo, com pouco investimento e tudo mais, o Zubeldia assinou, topou, encampou e defendeu até morrer, certo? Morreu, como técnico do São Paulo. O Crespo tem o direito de, pelo menos, antes de confirmar a sua assinatura por mais um ano, definir se vale a pena para ele ou não, né? Antes de abraçar a causa. Né? Só completando, Valentim, que São Paulo deveria fazer, chegar na Live Nation. Pessoal, a gente vai ter um mês de parada na Copa do Mundo. Pode colocar 10 shows nesse período aí. Mas depois, mas nesse período, você pode colocar o tanto de show que vocês quiserem. Que a gente não vai ter jogo no estádio. E depois de 6 de dezembro. Você tem dezembrão, quem quiser, né? Dezembro vai embora. É isso. Eu vou tomar o espaço aqui para responder o Marcelo. Marcelo, é a segunda vez que me ataca. Na semana passada ele falou que eu era um assessor, agora eu tô falando que eu sou vendido. Marcelo, a gente tá dando a informação completa. Inclusive, ele tá fazendo menção aqui ao Tamar Akin. O Tamar, ele pergunta, nossa, esclarece essa notícia, vai ter bicho para classificar para pré-libertadores? E os atrasados, como fica? Vamos esclarecer, então, de vez essa situação. O que o São Paulo faz desde o início da gestão? O São Paulo sempre, durante o ano, normalmente no início do ano. Isso é informação, tá? São Paulo atrasa um mês de direito de imagem durante o ano. Às vezes é janeiro, às vezes é fevereiro, às vezes é março, às vezes é até abril. Por quê? Porque no início do ano o São Paulo considera que tem pouco fluxo de caixa, porque só tem o Campeonato Paulista para disputar. Então o São Paulo, em combinado com o elenco, atrasa o direito de imagem. Ponto. Isso é combinado. Tanto que, inclusive, pro ano que vem, isso não é informação, mas existe há quem defenda no CT da Barra Funda que ano que vem vai ser mais difícil disso acontecer, porque o São Paulo vai ter fluxo de caixa entrando desde o início do ano, porque o Brasileirão foi antecipado. Isso posto. O que aconteceu dessa vez é que, dessa vez, no meio da sequência de derrotas, vazou a informação de que o São Paulo estava devendo o direito de imagem, algo que sempre acontecia. Isso colocado. Qual a relação do direito de imagem com a bonificação da pré-libertadores? Absolutamente nenhuma, porque o fluxo de caixa é outro.
o dinheiro da bonificação ele vai ser cortado a partir da receita. E não vai ser emprestado, não é um dinheiro que vem de dívida, é um dinheiro que vem da própria receita. O São Paulo vai cortar a parte da receita, cerca de 15% a 20%, e vai distribuir para os jogadores. Isso já acontece ao longo de toda a gestão. O que mudou é que, anteriormente na temporada, o São Paulo planejava ir para a Libertadores, e não ir para a pré-Libertadores. Então, o que a diretoria fez nesses últimos dias, antes do jogo contra o Mirassol, no sábado, antes do jogo contra o Mirassol, a diretoria sentou na mesa da Santa Sé e falou, precisamos estipular um bônus para a pré-Libertadores. E assim foi estipulado. Simplesmente assim. Então, assim, eu só acho que é legal saber o que criticar. Então, não tem relação nenhuma o direito de imagem atrasado com a bonificação. Sim. Só deixar isso. Apesar de não ter relação nenhuma. Apesar de não ter relação direta, né? Relação direta, estou dizendo. Sim, relação direta. A gente só vai pagar uma bonificação mediante o recebimento em cima de um êxito, certo? Isso, certo. Isso. Mas, diante desse êxito, não era melhor pegar e acertar esse fluxo, já quitar esse sempre um mês que fica para trás, ao invés de dar uma bonificação? A pergunta que eu sendo jogador de São Paulo, eu preferiria estar com o meu salário em dia, né? Com o meu salário certinho. Eu ia perguntar isso para você. Como é que fica a cabeça do jogador nesse sentido? Tipo assim, não é assim, Arnaldo, que acontece? Quando vai vencer o segundo, eles pagam um. Quando vai vencer o segundo. E assim vai, nesse círculo vicioso. Não seria melhor com esse rendimento? Desse êxito em chegar numa pré-Libertadores, gente, a gente não tem premiação. Só que a gente vai ter premiação para chegar ao objetivo, mas nós vamos pegar esse dinheiro e vamos quitar e vamos colocar em dia os salários de vocês. Os caras iam ficar felizes pra cacete, posso te garantir. Né? Porque esse negócio do bicho, e muitas vezes, só quando a gente receber. Então, quer dizer, o cara não recebeu o salário, nem sabe se vai receber essa premiação. Enfim, eu tô falando coisa que eu já vivi dentro do futebol. Não no São Paulo, na minha época não era assim, mas em outros clubes. A promessa por um êxito, quando a gente receber, e no final não pagava, e o salário continuava atrasado. Enfim, é só uma... não estou defendendo a opinião do Tamar aí, que ele colocou a dúvida dele, mas é uma coisa que fica na minha cabeça se eu fosse jogador de São Paulo, entendeu? Sim, e eu só tô deixando claro aqui que não é salário atrasado e que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E inclusive, o que o Renan falou é perfeito. O São Paulo paga, por exemplo, o vencimento do direito de imagem de agosto, não é no dia 30 de agosto, é no dia 30 de setembro. Por isso, chegando no dia 29 de setembro, você fala, estamos em outubro, já não recebi de agosto. É que o vencimento é no dia 30 do mês seguinte. Então, por isso ficou essa narrativa de que o São Paulo deve 2. São Paulo não deve 2, São Paulo deve 1. A questão é que, de novo, o vencimento é mais tardiamente no mês seguinte. Arnaldo. E para finalizar, Arnaldo, desculpa. Fala, Renan. Para finalizar, para os torcedores entenderem, porque a gente fala salário, direito de imagem, é salário, é o salário do jogador. Coloca como direito de imagem para pagar menos imposto. É isso. O jogador tem uma empresa, ele emite nota e ele paga menos imposto, o clube paga menos imposto, paga praticamente imposto nenhum em relação a isso, como se ele fosse melhor, como se ele fosse pagar pela CLT, entendeu? Então o cara ganha 500 mil, para exemplificar, coloca lá 100 pela CLT, na carteira de trabalho, e os outros 400 como direito de imagem, mas faz parte do salário dele, para deixar bem claro. Só que por que atrasa isso? Porque é a parte maior do salário e que isso não dá justa causa. Justa causa que eu quero dizer, o jogador, eles vão pagar o CLT em dia, para o jogador não ter o direito de ir lá e pegar os seus direitos na justiça. Ele não pode fazer isso quando o direito de imagem é que está atrasado, que é um acordo entre empresas, prestação de serviço, mas faz parte do salário do jogador. Só para o torcedor entender que alguns, né, que não... o que é isso? Direito de imagem? Não sei o que. Então, para explicar aí para o pessoal, mas faz parte do salário do jogador. Faz. Arnaldo. Cara, eu acho que nessa circunstância a gente tem que levar em consideração um outro ponto. Os jogadores do São Paulo, sobretudo os que estão há mais tempo, estão acostumados a esse sistema que é o direito de imagem sendo pago com atraso, de fato, desde o começo. Eles estão acostumados e combinaram e, de alguma forma, eles confiam nesse tipo de atraso comandado pela atual direção de futebol que está no comando desde o início. Se essa turma sai, o Belmonte, por exemplo, sai, que é provável agora, né? Como a gente está falando.
Quem combinou essa situação com eles foi o Belmonte. Você entende o que eu estou falando? Para combinar eventual pacto, novo pacto, vai ter que ser uma outra. Então, por exemplo, vou dizer que o Carlomagno vá. Estou fazendo um exercício aqui. Vá programar. E meu amigo, minha amiga torcedora do São Paulo, olha como esse momento é importante. Aos poucos, o elenco vai se reorganizando, recuperando peças fundamentais e ganhando corpo no momento decisivo da temporada. A volta gradual de jogadores como Cédric e Caleri é um recado claro. O tricolor não está jogando a toalha em nada. Pelo contrário, Crespo sabe que esse elenco, com todos à disposição, tem força para bater de frente com qualquer time do país. A torcida segura a ansiedade principalmente por Caleri. O coração do torcedor dispara cada vez que ele aparece no gramado, tocando na bola, participando de atividades. É uma mistura de saudade e esperança, porque todo mundo sabe, quando ele voltar, volta também uma parte da alma desse time. O atacante não é só um jogador, ele é símbolo, é garra, é paixão. E não importa quanto tempo falte, quando ele pisa no campo o adversário já sente o peso da camisa do São Paulo. Cédric segue o mesmo caminho. É um jogador experiente que agrega muito no esquema, principalmente na recomposição defensiva e na saída qualificada. A presença dele será fundamental para que o São Paulo tenha mais equilíbrio, especialmente em jogos fora de casa como esse contra o Vasco. Tolói também já está pronto para voltar. Talvez comece no banco, mas o simples fato de ter um líder como ele disponível muda o astral do elenco. O grupo ganha segurança, gana, voz dentro de campo, e isso pesa menos principalmente num ambiente difícil como São Januário agora. Sobre o time provável, Crespo deve montar uma equipe compacta, com intensidade na marcação e saída rápida, valorizando jogadores que estão vivendo boa fase física. Uma formação com 3 zagueiros e mobilidade pelas alas, além de Lucas com liberdade para criar e Tapia fazendo o pivô lá na frente. Esse é o cenário para tentar buscar mais 3 pontos e seguir firme no Brasileirão. A torcida sabe, não será um jogo fácil. O Vasco em casa costuma ser um adversário duro, empurrado pela pressão da torcida, mas também sabe que o São Paulo, quando entra concentrado, é gigante. É time de camisa pesada, de tradição, de história. E história se escreve assim: superando obstáculos e unindo forcas, recuperando jogadores e acreditando até o último minuto. Então, é o seguinte: se você acredita no São Paulo, já deixa aí nos comentários o seu apoio. Diga de onde você está acompanhando e escreva: eu confio nesse time. É a hora de empurrar, de mostrar que a torcida está junto, que ninguém aqui desiste. O São Paulo está se levantando peica por peica, passo a passo, e a caminhada fica ainda mais forte com vocês ao lado. Agora me responde, com Caleri e Cédric voltando, com Tolói à disposição e com Lucas liderando, você acredita que o tricolor pode arrancar nessa reta final e buscar algo grande na temporada? Deixe sua opinião aí, quero saber. E claro, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Aqui a torcida do São Paulo sempre tem voz e lugar garantido.